Olá, tudo bem? Estou de volta aqui com a série de textos com tradução lá da Dominus Est, do Católicos Ribeirão Preto, continuando a nossa série sobre progressismo, conservadorismo, liberalismo, e hoje eu vou trazer o texto que foi publicado no dia 10 de fevereiro deste ano, com o título É impossível conciliar liberalismo e catolicismo. E aqui, como vocês sabem bem, eu estou dando uma atenção extra a esse tema, inclusive indicando livros. Já compartilhei alguns PDFs com vocês lá no meu canal, para quem não está no meu canal do Telegram, @judinger, fácil de encontrar. Cada vez que aparece um texto novo, eu faço questão de trazê-lo aqui e fazer a leitura para a gente ir completando esse nosso, digamos, estudo sobre o tema, ok? Vamos a ele. Mais uma vez, a fonte é o periódico Sissi Nono, número 9. As 3 soluções para a questão social. A questão social é difícil e perigosa, advertiu Leão XIII. De fato, é difícil marcar os limites precisos entre capital e trabalho, e é perigoso porque os homens turbulentos e sem espírito cristão tentam usar essa questão para chocar o mundo com a revolução, no caso socialistas, ou para acumular o máximo possível de bens econômicos, como se o fim do homem fosse o dinheiro, liberais. A Igreja, por meio de seu magistério divinamente assistido, nos oferece a solução correta, a solução cristã do bom senso e do direito natural, enquanto a solução liberal exagera os direitos do sujeito, no individualismo, direitos que para o liberalismo são um absoluto, especialmente os direitos do sujeito mais forte em detrimento do mais fraco. E a solução social comunista exagera os direitos da coletividade, o coletivismo, e, portanto, dos trabalhadores em detrimento do empregador. A solução cristã, por outro lado, concilia os direitos e deveres do indivíduo e do capital com os direitos e deveres da coletividade e do trabalho, evitando os extremos unívocos das duas soluções anteriores. Conforme fica evidente, a Igreja não fica do lado dos pobres ou dos ricos, mas defende os direitos e condena os abusos de ambos. A solução cristã leva em consideração todas as causas que deram origem à questão social, ou seja, tanto as causas religiosas e morais quanto as causas políticas, sociais e econômicas. A irreligião e a imoralidade ela opõe, como remédio, um retorno sincero à fé e aos costumes cristãos. O homem não é apenas corpo, mas também espírito, e para satisfazer plenamente o coração humano é preciso o bem infinito, que é o próprio Deus. Portanto, a questão social, antes de ser de natureza política, social e econômica, é uma questão de natureza religiosa. O Evangelho nos mostra a solução: buscar primeiro a Deus e a sua vontade, e os bens necessários ao corpo nunca nos faltarão, se fizermos o que está dentro de nossa capacidade e força. A doutrina social cristã também visa resolver as causas políticas, sociais e econômicas. A Igreja evita os extremos opostos do socialismo e do liberalismo. Contra o socialismo, ela reconhece que a propriedade privada é legítima. Contra o liberalismo, ela argumenta que a propriedade privada também tem função social. Com efeito, é preciso distinguir na riqueza a propriedade legítima e o uso legítimo. A propriedade, de acordo com o uso legítimo, deve ser concebida como comum, no sentido de que o homem, como ensina Santo Tomás, deve comunicar o supérfluo aos outros, ajudando-os em suas necessidades, depois de ter satisfeito suas próprias necessidades e conveniências em virtude da caridade. De fato, em sentido estrito, os bens materiais são propriedade de Deus, que criou o mundo e é seu Senhor absoluto. Portanto, o homem, em sentido estrito, não tem a propriedade dos bens terrenos, não é seu proprietário ou possuidor absoluto, mas apenas tem posse, domínio ou usufruto, e deve usá-los para o fim para o qual Deus os criou, o bem de todos, cuidando para que não se tornem um fim, mas instrumentos úteis para o bem-estar de todos aqueles que estão dispostos e são capazes de aproveitá-los. O uso legítimo da propriedade também inclui o caso da extrema necessidade. Por exemplo, o caso de um caminhante que se encontra nas montanhas em uma nevasca e corre o risco de congelar. Em tal necessidade, ele pode entrar em um chalé privado e fechado e se abrigar e até mesmo se refrescar sem violar o 7º mandamento. Vamos agora contemplar o caso de um país onde há grandes propriedades não cultivadas. Em uma situação normal, sem carestia, a propriedade privada do latifundiário não pode ser expropriada pelo Estado, uma vez que o latifundiário não é obrigado por justiça a permitir que os trabalhadores participem do uso de sua propriedade, e assim, o título da propriedade do latifundiário permanece intacto, mesmo que os camponeses a façam frutificar para o benefício do proprietário e deles. O proprietário das terras, no entanto, tem o dever de caridade de
fazer com que os pobres participem do uso, não da posse, dos seus bens supérfluos, ou seja, aquele que está acima do necessário e conveniente, para que possam se sustentar pelo trabalho e não passem fome. Por essa obrigação de caridade, o proprietário será chamado a responder não ao Estado, que não tem jurisdição em questão de caridade, mas a Deus, o verdadeiro proprietário de tudo que recebemos emprestado no decorrer de nossas curtas vidas, e de que em breve seremos chamados a prestar contas no juízo final. Portanto, se o proprietário, por egoísmo, faltasse com a caridade, estaria cometendo um pecado mortal, como o rico Epulão, mas o Estado não pode forçá-lo a praticar a caridade, que é um ato livre e meritório, e nem pode expropriar a terra não cultivada. Em uma situação de extrema necessidade, por outro lado, se, por exemplo, uma fonte severa puser em risco a vida dos habitantes pobres da nação rica em latifúndios, então é imposta ao proprietário de terras a obrigação de fazer com que os trabalhadores compartilhem o uso do latifúndio, e se ele não quiser cumprir essa obrigação, o Estado pode e deve obrigá-lo pela força da lei. Expropriar parte ou todo o latifúndio é a extrema ratio a qual o Estado deve recorrer de acordo com a necessidade geral. Ele deve, entretanto, pagar a terra expropriada de acordo com seu valor justo e não a um preço irrisório abaixo do que ela realmente vale. O princípio que fundamenta esses casos de extrema necessidade e permite que eles sejam resolvidos é que o direito à vida é anterior ao direito à propriedade, de modo que, em casos de extrema necessidade, a concessão da propriedade privada se torna um dever de justiça para o proprietário, enquanto que, fora do caso de extrema necessidade, doar os próprios bens, ou seja, o supérfluo, aos pobres é um dever de caridade que não pode ser imposto pela força da lei humana, mas pelo qual teremos que prestar contas a Deus, que nos julgará de acordo com o grau de caridade para com ele e para com o próximo, que teremos no final de nossas vidas e de acordo com o qual iremos para a glória eterna ou para o tormento eterno. Como é evidente, a solução cristã se opõe tanto ao coletivismo socialista quanto ao individualismo liberal. O primeiro, de fato, insiste apenas no direito à vida e o estende para além do caso de extrema necessidade. O segundo insiste apenas no direito à propriedade e nem sequer considera o caso de extrema necessidade. A doutrina social cristã é como uma montanha entre dois precipícios que a cercam à direita e à esquerda. À direita, o precipício liberal, que leva ao egoísmo individualista. À esquerda, o precipício socialista, que leva à tirania coletivista mais cruel, conforme demonstrou amplamente a União Soviética. Segundo a doutrina liberal, a liberdade, entendida como a licença para fazer o que quiser, até mesmo o mal, já que não existe uma lei natural objetiva que é imposta ao homem apesar de si mesmo, seria a solução para resolver todos os problemas humanos. Esse falso conceito de liberdade, confundido com libertinagem, é transposto pelo liberalismo. Primeiro, no campo religioso, resulta em indiferentismo em matéria de religião, todas as religiões são boas, e amoralismo, que é a liberdade de consciência que Santo Agostinho e mais tarde Pio IX chamaram de liberdade de perdição. Segundo, no campo intelectual, onde a liberdade de pensamento é exaltada sob a ilusão de que a razão humana, deixada livre à mercê de si mesma, pode facilmente sem perigo compreender a verdade. Terceiro, no campo sociopolítico, onde toda autoridade é rejeitada e há um deslizamento gradual em direção a uma espécie de anarquismo, que vemos em ação hoje na Itália e na escola dos Chicago Boys de Milton Friedman. Lembrando que o ex-ministro da Economia do Bolsonaro, Paulo Guedes, era dessa escola, que defende a liberdade total e absoluta do indivíduo, drogas livres, amor livre, liberdade para duplas homossexuais, até chegar a uma espécie de anarquismo de direita, na linha de Indro Montanelli, que reduz o Estado a um ente da razão. Quarto, no campo econômico, onde leva ao social-comunismo, embora aparentemente em contraste aberto com ele. O grande teórico do liberalismo econômico, ou liberalismo, foi Adam Smith. De acordo com Smith, o equilíbrio econômico surge espontaneamente do livre comércio e da livre concorrência. Esse automatismo do jogo econômico decorreria da lei de oferta e demanda. O preço dos bens sobe quando a demanda excede a oferta, cai quando a oferta excede a demanda. O aumento do capital, que são os bens destinados a produzir outros bens, que em si é algo bom, mas que o liberalismo abusa, permite a especialização do trabalho, que produz a abundância de bens. A lei da oferta e da demanda regula essa produção de acordo com a necessidade e o desejo. Tudo, portanto, depende do capital nessa perspectiva. Portanto, a única ocupação do Estado deveria ser favorecer o capital. Feito isso, o Estado deveria se limitar a deixar todos livres para buscar seus próprios interesses. Ou seja,
liberdade de produção e deixar passar, ou seja, liberdade de comércio. Daí também a abolição de todos os órgãos intermediários, as corporações de artes e ofícios, que protegem o trabalho dos trabalhadores, ou seja, os indivíduos mais fracos, os capitalistas e os trabalhadores são, assim, colocados diretamente em conflito uns com os outros, que, em reação, se deixam levar pelo socialismo e se afundam no ódio e na revolta de classe. Um princípio fundamental do liberalismo econômico é também o utilitarismo. De fato, se não existe um valor absoluto moral objetivo, o ato humano não é bom ou ruim em si mesmo, mas tudo depende da utilidade e das consequências práticas dele, ou seja, se o ato produz consequências positivas ou é útil para mim, então é bom para mim, caso contrário, é ruim para mim. Isso equivale a dizer que o assassinato de uma pessoa inocente, a blasfêmia, etc., não são sempre e em todas as circunstâncias atos maus, mas podem adquirir uma qualificação moral diferente de tempos em tempos, ou seja, não são maus em todos os lugares, nem em todas as circunstâncias. A consequência do liberalismo utilitarista é o chamado princípio de Caifás, segundo o qual é melhor que um só inocente morra para a salvação de todas as pessoas. Não há bem ou mal em si, mas apenas para mim ou para nós. O utilitarismo implica o hedonismo psicológico, ou seja, a busca do prazer e a fuga da dor. De acordo com o londrino Jeremy Bentham, o prazer coincide com o que é útil para mim. O hedonismo busca o prazer não no futuro ou no devir, mas no presente em ação. Os antigos teóricos do hedonismo foram Aristipo, Epicuro e, em nossos dias, Marcuse. Para Bentham, a maximização do prazer e a minimização da dor devem ser fundamentadas não na religião, na moralidade ou na metafísica, mas no egoísmo psicológico, pelo qual o homem sempre busca sua própria vantagem, interesse ou utilidade. O bem ou a felicidade, para Bentham, não é o ato puro, mas o interesse próprio. Esse é o erro capital do liberalismo, fazer com que o bem supremo ou o fim último coincida com a criatura. Liberdade, utilidade, prazer. Parece evidente que a ética natural e cristã, veja Aristóteles, São Tomás, é absolutamente incompatível com a ética subjetivista e relativista do hedonismo e do utilitarismo, e, portanto, o liberalismo tem sido repetido e constantemente condenado pelos romanos pontífices. Assim como não se pode ser marxista ou coletivista em economia sem ser materialista dialético e histórico em filosofia, também não se pode ser liberal em economia sem ser liberal em filosofia. Na verdade, o liberalismo é consequência, no campo econômico, de uma filosofia chamada subjetivismo cartesiano ou sensismo ou empirismo, sendo que este último afirma que o homem, como um animal, tem apenas conhecimento sensível e não intelectual que, indo além dos fenômenos contingentes, chega à substância das coisas. Essa filosofia se originou na Inglaterra com Hume, Hill, Spencer e se desenvolveu no final do século XVIII e durante o século XIX ela marcaria o fim da metafísica e nos levou por meio do pragmatismo americano de James ao pensamento fraco de Popper. Essa filosofia, assim como o materialismo marxista, também nega a espiritualidade da alma humana, seu poder de conhecer a realidade suprassensível, e torna o homem como um animal, de modo que a consequência lógica na economia é que é preciso trabalhar, produzir e enriquecer. A única grande diferença que pode ser vista entre o liberalismo e o materialismo social comunista histórico é que há dois tipos de materialismo, um mais grosseiro para os pobres e um mais radical chic para os ricos, mas ambas as filosofias são falsas e, consequentemente, suas conclusões econômicas também, o mais não vem do menos. Além disso, enquanto o liberalismo é movido por uma forte propensão à injustiça social, baseando-se no egoísmo individualista, o social-comunismo afirma querer justiça social, mas, na realidade, produz a mais sombria miséria baseando-se no ódio, na inveja e no ciúme entre as classes sociais. Os dois sistemas têm uma diversidade e oposição relativa, individualismo e coletivismo, mas uma semelhança substancial na primazia da economia e do bem-estar material. Ainda hoje, embora as condições da classe trabalhadora sejam consideravelmente melhores do que no século XIX, o comunismo social e o liberalismo lutam entre si e compartilham um mundo, embora visem essencialmente quase o mesmo resultado: a ditadura materialista da economia e o Estado absoluto como único proprietário no lado socialista, e a República Democrática Ditatorial Hedonista da plutocracia liberalista, na qual poucas pessoas têm o monopólio da riqueza e do Estado, que é minimizado pelo liberalismo. Esse conflito, aparentemente e não substancial, prejudica sobretudo o homem comum e os pequenos poupadores, tornando a vida humana uma espécie de emprego permanente em um grande banco, onde o homem não tem mais tempo e nem meios para viver sua vida e para perceber o que ele é: um animal racional, feito para conhecer o verdadeiro e amar o bom.
O mundo moderno, com efeito, transformou-o em um animal econômico feito para produzir, para acumular dinheiro, para si mesmo ou para o Estado, para pensar em pagar ou sonegá-los, para pagar as inúmeras contas que tiram o fôlego do homem e fazem dele uma máquina de calcular, uma espécie de epilético agitado da Bolsa de Valores de Milão ou de Wall Street, ou uma galinha de uma grande granja que a força de hormônios e a luz artificial produz ovos de ouro. Essa primazia da economia sobre a metafísica está na origem do barbarismo em que mergulhamos nesses anos tão tristes, que embrutecem o homem e tornam-no incapaz de resolver os problemas fundamentais que sempre agitaram o pensamento humano: a vida após a morte, a existência de Deus e a imortalidade da alma. O escritor Domenico Giuliotti costumava dizer: o liberalismo nos faz viver como porcos para morrer como desesperados. Como podemos sair desse estado de coisas? Bom, voltando a Deus, a uma sociedade mais humana, porque fundada sobre os princípios da filosofia perene ou do senso comum e recolocando as coisas em seus devidos lugares, desenvolvendo a primazia ciência especulativa, conhecer para saber, ou metafísica, subordinando a ela a filosofia prática, conhecer para fazer ou agir, e finalmente recolocando a técnica, que é o conhecimento experimental ou empírico, em seu devido lugar, que é o mais baixo, enquanto hoje ocupa abusivamente o mais alto e faz do homem uma máquina de produção, correndo apressada e desesperadamente para um fim que nem ele sabe bem qual é, para um enriquecimento material cada vez maior, que deixa o coração humano insatisfeito, pois ainda é um bem finito e criado, ou melhor, impresso ou cunhado, enquanto nossa alma é infeliz enquanto não repousa no Senhor, o único que, sendo o summum bonum, pode acalmar as angústias e os problemas do homem, que está aberto ao infinito e não se limita ao problema econômico visto da direita ou da esquerda. Um dos principais economistas italianos escreve com razão que o liberalismo é, na opinião comum, a parte econômica do liberalismo. Para os liberais mais ambiciosos, entretanto, ele é a versão mais integral do liberalismo. O liberalismo reivindica uma dignidade filosófica, enxertando-se no individualismo. O coletivismo, para os liberais, nunca transcende os indivíduos. Nada pode substituir o indivíduo, que sanciona a sacralidade de toda a vida humana. Há no liberalismo um humanismo particularmente sensível ao empresário. O liberalismo, embora próximo do anarquismo individualista, está nitidamente destacado dele. O anarquista parece dar pouco peso à economia, como se a natureza providencial fosse suficiente para satisfazer o homem, assim que os danos artificiais do governo fossem removidos. Não é o caso do liberal, que vê a natureza como algo a ser conquistado prometeicamente. Ao contrário do anarquismo, o liberalismo não pensa na supressão de toda a organização estatal, mas exige um Estado mínimo, ou seja, um Estado que intervenha o mínimo possível, substituindo a providência divina. O professor de economia Alberto Chilozzi define o liberalismo como uma corrente de pensamento que nasceu na Inglaterra e na Holanda por volta do final do século XVII, com uma antítese radical às características medievais residuais, contra as quais contrapõe uma noção individualista dos fundamentos da vida civil, e tem como pedra angular o reconhecimento de direitos individuais inalienáveis. O protestantismo, o racionalismo e o subjetivismo da filosofia cartesiana convergem na definição do núcleo original da teoria liberal. A dificuldade com que o sistema econômico atinge o pleno emprego leva John Maynard Keynes a defender uma extensão consistente da intervenção do Estado, enquanto outros economistas, tais como Friedrich von Hayek e Milton Friedman, insistiram nas últimas décadas em uma defesa rigorosa do sistema de livre mercado e uma corrente chamada neoliberal ou anarcocapitalista, que encontrou inspiração nas obras de Milton Friedman, Free to Choose, de 1980. Corrente essa que não sai da órbita do liberalismo e que compartilha, como veremos, da filosofia errônea e do liberalismo econômico. Já em 1927 foi aberto um debate entre os liberais, originado por Benedetto Croce e Luigi Einaudi, sobre a verdadeira natureza do liberalismo. Croce criticou o termo liberismo como utilitarismo estreito e egoísmo amoral. Ele exaltou a primazia da política e também reavaliou um certo papel do Estado em questões econômicas, da escola keynesiana. Enquanto Einaudi, seguido por Carlo Antonio, o primeiro membro italiano da Sociedade Mont Pelerin, e hoje pelos liberalistas puros, a escola austríaca de Mises, Hayek, também a Sociedade
Montpellerin e Milton Friedman, preferem falar da primazia da técnica e da tecnologia, da economia, da revolução industrial, do mercado e do consumo sobre a filosofia e a política. Os liberalistas puros criticam a teoria crotchetiana como sendo o perfeccionismo, que iria de Platão a Keynes, e o perfeccionismo, de acordo com os liberalistas puros, que, referindo-se a Popper, se autodenominam imperfeitistas ou falibilistas, gostaria de liberar utopicamente os homens das necessidades econômicas, inspirando-se no Evangelho de São Mateus, que os perfeccionistas rejeitam radicalmente, para se modelar nas aves dos céus e nos lírios do campo. Os liberalistas puros se referem a Antônio Rosmini como o mais lúcido defensor de uma sociedade sem Estado. O modelo da corrente mais moderada, no entanto, é de Robert Nozick, ideólogo do Estado mínimo, enquanto os liberalistas mais radicais se definem não apenas como liberalistas, mas até mesmo como libertários, onde o libertarianismo seria a consequência última e lógica do liberalismo econômico, filho do liberalismo político e neto da libertinagem do século XVIII. Ora, libertarianismo é sinônimo de anarquismo, e os libertários são, acima de tudo e principalmente, tanto os expoentes radicais do liberalismo quanto os anarquistas de inspiração individualista. Eles também rejeitam o Estado mínimo e a legitimidade de qualquer tipo de Estado. Para os anarcolibertários, o livre mercado substitui o Estado, seja o Estado mínimo, de Nozick, ou o Estado um pouco mais presente dos liberais clássicos à la Croce. O anarquismo, com efeito, significa, acima de tudo, autonomia e liberdade absoluta do indivíduo. A sociedade é fundada na livre associação entre indivíduos, e o libertarianismo, ou a primazia da liberdade, e a razão da ausência do Estado, o anarquismo. Há dois ramos do anarquismo: os anarco-comunistas, maioria na Europa, que baseiam a ausência do Estado no coletivismo igualitário, e B, os anarco-individualistas, maioria nos Estados Unidos, segundo os quais a ausência do Estado é uma consequência do individualismo liberal e libertário e do livre mercado. E é justamente essa segunda corrente que é a mais consistentemente anarquista. Com efeito, o totalitarismo comunista não pode ser conciliado com a ausência do Estado, enquanto o individualismo liberal é perfeitamente compatível com sua total eliminação. Quanto ao libertinismo, ele é mais sinônimo de irreligiosidade ou indiferentismo do que ateísmo militante, que é um tipo de antifé. É filho do naturalismo antigo e depois renascentista, do estoicismo e do epicurismo, do ceticismo relativista, e tende à transgressão moral. O libertinismo deriva primeiro da seita dos Irmãos do Livre Espírito, do século XII, de inspiração joaquimita, que se baseava no panteísmo, no hedonismo total dos instintos, especialmente sexuais, e na prática amoralista. Deriva então do naturalismo, do hermetismo panteísta, da magia e finalmente dos livres pensadores do século XVII como um fenômeno de oposição à Contra-Reforma. Ele explodiu na França no século XVIII. Para os liberalistas puros, o liberalismo é bom na medida em que concede a liberdade de fazer o que quisermos. Subjacente ao liberalismo está a falácia filosófica sobre a natureza da liberdade, que é característica do liberalismo. Enquanto para a sã filosofia e a reta razão, a liberdade é o domínio da vontade sobre os próprios atos, que são meios para alcançar o fim, o bem, e o ser capaz de fazer o mal é uma consequência defeituosa da liberdade. O liberalismo sustenta que a essência da liberdade é ser capaz de fazer o que quiser, confundindo liberdade com licença. Assim, para o liberalismo, a liberdade moral é ilimitada. O liberal confunde os meios, ser capaz de fazer, com o fim, o bem. Esse é seu erro capital, do qual descende da doutrina liberal-libertária com o abstencionismo do Estado na economia, na ética social individual e na religião. É necessário para os liberais deixar tudo para a iniciativa privada, que deve ser absoluta. De acordo com eles, a essência da liberdade é garantida pela economia de mercado, que só visa o lucro e o dinheiro. De acordo com a economia de mercado, explica um dos mais consistentes liberais italianos, o livreiro me dá o livro que eu quero, mesmo que não goste dele, mesmo que o desaprove, porque ele só visa o lucro, portanto, não se importa com o que me vende, desde que ganhe dinheiro. Essa é a essência da minha liberdade. Será que o traficante de drogas, que não é livre e mata a verdadeira liberdade de suas vítimas, raciocina de forma diferente? Como é evidente, essa corrente neoliberal ou neoconservadora
conservadora, como o liberalismo clássico e o comunismo, é totalmente inconciliável com a reta razão, a lei natural e a revelação divina. Adolfo Lindenberg, engenheiro civil em São Paulo, Brasil, embora se diga católico, propõe à Europa não a doutrina social da Igreja, mas o modelo econômico americano, qualificado como livre mercado neoliberal, que, segundo ele, não estaria em contradição com as condenações do magistério eclesiástico ao liberalismo, nem seria a conclusão lógica em matéria econômica da filosofia empirista inglesa, assim como o socialismo ou o coletivismo econômico é a conclusão lógica do materialismo dialético histórico da esquerda hegeliana e de Karl Marx. Lindenberg espera que a Europa tire uma lição do Brasil e veja com bons olhos a perspectiva de uma possível introdução de um capitalismo de tipo americano. Um inimigo, no entanto, está de acordo com o engenheiro brasileiro no caminho do triunfo do modelo americano. É o fundamentalismo islâmico, o inimigo jurado do capitalismo ocidental. Na verdade, pensávamos que o Islã era o inimigo jurado da Santíssima Trindade e de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Outro inimigo, governos, não totalitários, mas autoritários, que deram origem a um preconceito contra os Estados Unidos. De acordo com a direita nacionalista, os Estados Unidos usaram seu poder econômico questionável para impor regimes democráticos em países que antes levavam vidas seguras e felizes sob a proteção de líderes de pulso firme. Para o direito público eclesiástico, o governo ideal é aquele que se compromete a colaborar em subordinação com a Igreja para o fim de estabelecer o reinado social de Cristo. Governos nacionalistas ou autoritários, portanto, não são o ideal, mas a América também não o é. Em todo caso, esses governos autoritários europeus, embora com 1000 limitações e falhas, preservam a Europa, Espanha, Portugal, Itália, desse vírus corruptor de mentes e corações que se chama democracia americanista, e do comunismo que tanto mal fez à velha Europa nos últimos 50 anos. As leis sobre divórcio, aborto, etc., não são fruto da mentalidade democrático-hedonista, americanista e do materialismo comunista ateu. É uma democracia liberal libertária e não tem nada a ver com a terceira forma de governo, da qual falavam Aristóteles e Santo Tomás. E sim, permite que os cidadãos participem do poder político, mas afirma que o poder não vem do próprio povo, mero canal, mas de Deus. Por fim, os Estados Unidos são uma nova Roma pagã, na qual há liberdade de culto para todas as denominações, desde que sejam pluralistas e tolerantes. Lindbergh critica depois a mentalidade nazifascista, sem fazer as necessárias distinções. Aqueles que estão imbuídos da mentalidade nazifascista, escreve, culpam indiscriminadamente os capitalistas, os democratas liberais, os maçons, os judeus, pelo colapso da lei e da ordem. Até onde sei, depois de 1870, o Papa Pio IX e os jesuítas do periódico Civiltà Católica interrogaram-se sobre quem estava na origem de tanta desordem e corrupção. Responderam que a causa principal de todas as revoluções anticatólicas era a judaico-maçonaria. Até Leão XIII quis que o Civiltà Católica se ocupasse durante cerca de 20 anos da influência do judaísmo na maçonaria e da maçonaria no ressurgimento. No entanto, com licença do engenheiro, não parece que Pio IX, Leão XIII e o Civiltà Católica tivessem uma mentalidade nazifascista. O autor prossegue. É talvez nos Estados Unidos que o conservadorismo católico, que segundo ele seria o ideal, registrou o crescimento mais rápido em número de influências. Contrariamente aos tradicionalistas europeus, os conservadores católicos americanos, como Kennedy ou Nova, não têm reservas quanto à economia de mercado. Consideramos o movimento conservador católico americano como a ponta de lança da ortodoxia católica e um dos movimentos mais benéficos da Igreja. Sinceramente, não vemos no neoconservadorismo a ponta de lança do conservadorismo da ortodoxia católica, mas o triunfo daquele liberalismo já condenado nos seus princípios pela Igreja. Lindenberg continua. A condenação do liberalismo religioso pela Igreja leva instintivamente muitos católicos a oporem-se ao movimento a favor da liberdade econômica. Primeiramente, não é verdade que a condenação da Igreja se tenha limitado ao liberalismo religioso, abandonando ao liberalismo a questão social, que é também e sobretudo uma questão moral. Não é verdade, ademais, que os católicos antiliberais, que são católicos, sejam hostis à liberdade econômica. Eles são hostis a essa escola econômica chamada liberalismo e tem as suas raízes na filosofia empirista inglesa e no subjetivismo cartesiano, que está em contradição com a filosofia do senso comum e do ser e com a fé católica, sendo nem mais nem menos do que um materialismo sensível, assim como o comunismo ou coletivismo econômico tem as suas raízes numa filosofia chamada marxismo, que está em contradição com a filosofia do senso comum e do ser
e com a fé católica, pois não passa de um materialismo dialético histórico. Um engenheiro brasileiro é um sofista que usa silogismos que levam ao equívoco, uma vez emprega o termo médio economia livre, com o qual até o católico pode concordar, enquanto outra vez usa, como se fosse um conceito equivalente, o termo médio liberalismo econômico, sobre o qual o católico não pode deixar de ter todas as suas reservas. Além disso, o engenheiro faz passar o liberalismo americanista por doutrina católica, quando não parece que o magistério da Igreja se refira aos liberalistas austro-americanos em que Lindenberg se baseia. Augusto Del-Notte previu bem que, após o colapso do comunismo soviético, o grande perigo para a humanidade seria o da sociedade liberal tecnocrática, consumista, libertina e libertária. Falou de um totalitarismo de natureza nova, muito mais atualizado e mais capaz de dominação absoluta do que foram os modelos do passado, incluindo Stalin e Hitler. É o superpartido tecnocrático. Para Del-Notte, a causa da irreligiosidade do mundo atual encontra-se precisamente no pantecnicismo, no agnosticismo de matriz empirista. Liberalmente falando, a religião transcendente não compensa, não é útil e, portanto, não interessa. Esse é o efeito do liberalismo, libertarianismo e da libertinagem das massas. Del-Notte concentrou-se no enorme perigo do liberalismo, filho da libertinagem do século XVIII, que é ainda mais radicalmente arreligioso do que o ateísmo marxista, uma vez que é eminentemente agnóstico e se tornou um fenômeno de massas do século XX. O sadismo da nossa sociedade, que se espanta com certas notícias aparentemente inexplicáveis, mas que na realidade é uma consequência lógica dos princípios libertinos. Enquanto no século XVIII era apenas elitista, de Sade e seus companheiros próximos. A ideologia do mundo liberal nega a transcendência e desemboca a secularização e no niilismo da sociedade opulenta, onde a única ética válida é da produção e do consumo, que conduz ao relativismo integral. Por tudo isso, é evidente a absoluta impossibilidade de conciliação entre o catolicismo e o liberalismo. Por experiência direta e pessoal, posso dizer e confirmar que quando o liberalismo entra pela janela, a fé e a moral têm de sair pela porta, devido à contradição que não consente. Infelizmente, hoje em dia, as ideias liberais estão corrompendo, via Novak, até o ambiente católico conservador, inclusive os tradicionalistas. Clarifiquemos as nossas ideias para não cairmos de um extremo ao outro, do católico comunismo dos anos 70 ao liberalismo católico dos anos 2000. Infelizmente, esse erro pernicioso também ganhou a causa de Bento XVI, que com o seu discurso durante e após a sua viagem aos Estados Unidos e com a calorosa recepção a Bush no Vaticano, parece ter aderido plenamente às ideias dos neoconservadores e teoconservadores italianos, segundo os quais os Estados Unidos e Israel são o braço da velha Europa para combater o Islã. O liberalismo católico é uma forma de modernismo socioeconômico que, de São Pio X a Pio XII, a Igreja nunca deixou de condenar. É a este respeito que a revista antimodernista Sissi Nonô, que se ocupa do assunto, se preocupou. Então, eu encerro aqui a leitura desse texto. Vocês podem perceber que não é um texto tão atual assim, certo? Fala ali de acontecimentos de 2008, mas serve para a gente ter uma base de como essa discussão ela é realmente feita no meio católico tradicional, ok? Nós sabemos aqui que tem muitos livros, inclusive, mais uma vez eu lembro vocês, todos esses livros eu já recomendei no meu canal lá no Telegram, já compartilhei PDF com vocês, para ir aprofundando ainda mais esse entendimento do que é o liberalismo, como ele está se inserindo cada vez mais profundamente, inclusive dentro da igreja, não é verdade? E nas nossas vidas nem se fala. Então, eu acho muito importante trazer esses textos, por vezes não muito atuais, nós já chegamos em uma outra fase do liberalismo, muito mais profunda, muito mais danosa e perigosa, mas é válido ler e conhecer as críticas e as preocupações feitas por intelectuais, por padres, por pessoas realmente com um nível muito acima do nosso, certo? Deixo para vocês aqui esse texto e eu espero que isso tenha ajudado no entendimento aí de todos, assim como ajudou no meu. E eu lembro mais uma vez que a Shockwave Rádio, ela é uma rádio que fica 24 horas no ar, então caso você queira ajudar a rádio ou receber mais conteúdos exclusivos da rádio, nós temos o Shockwave Stream, o link está aqui na descrição, você pode fazer parte do Shockwave Stream com assinaturas mensais e anuais e assim
ouvir, né, e ver também os programas que nós estamos produzindo para vocês, para você que é assinante, com exclusividade. Nós temos o relatório, nós temos especiais, nós temos o bônus da série Vaticanismo, que fala de estados papais, e nós estamos preparando uma nova série sobre liberalismo. Vai ser a série Liberalismo é Pecado, uma releitura ali do conteúdo que o Evandro Pontes já tinha disponibilizado, mas nós vamos nos aprofundar muito mais. Então a série vai ser muito mais completa, tem muito mais material para ser investigado e, lógico, exposto aqui para vocês. Então, se vocês estão ansiosos, não se preocupem. Agora, no começo, já no primeiro semestre desse ano, nós iremos disponibilizar essa série completa para vocês lá no Shockwave Stream. Ok? Muito obrigada pela presença de todos, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e semana que vem eu volto com mais, não dessa série, pois eu tenho outros assuntos para tratar também, principalmente assuntos geracionais. Eu quero continuar falando sobre política, sobre zoomers, sobre millennials e eu tenho aqui uns artigos interessantes para trazer para vocês. Vejo vocês na próxima, até mais!